Hoje nós meditaremos neste texto, Hebreus capítulo 12, versos 4 ao 11. Todos encontraram? Farei a leitura do texto. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos orar. Senhor, disciplina-nos segundo a Tua palavra, através de conselhos, através de exortações. Este é o nosso pedido. Fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. As crianças também podem participar, ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Inclusive, eu quero iniciar esta pregação contando uma história que as crianças conhecem muito. Uma história que está na Bíblia. A Bíblia conta que, certa vez, tinha uma pessoa que teve uma grande ideia. Essa pessoa quis fazer o censo de Israel. Este homem queria saber a quantidade de pessoas do seu reino. O seu comandante Joabe não achou uma boa ideia, mas como o rei estava dando aquela ordem, Joabe e os chefes do povo saíram para fazer essa pesquisa quantitativa que durou 9 meses e 20 dias. As crianças sabem de que eu estou falando? Quem é? Qual o nome desse homem? Que era rei. Vou prosseguir mais. A Bíblia diz também que Deus não se agradou da atitude daquele homem. Deus não se agradou dele não simplesmente por contar as pessoas, mas por causa da motivação do seu coração. Aquele homem fez isso para evidenciar a grandeza do seu reino, especialmente o seu poderio militar. De acordo com 1 Crônicas 21, haviam em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000. A intenção orgulhosa daquele rei desagradou muito a Deus, o qual mandou o vidente Gade dizer as suas palavras àquele homem. Neste contexto, então, Deus promete disciplinar aquele homem, mas permite que ele escolha o tipo da disciplina.
Mais ou menos dessa forma Deus falou com ele. O que você prefere? Você prefere ser privado das regalias por 3 anos, faltando até comida em sua terra? 2, você prefere ser deixado à vontade dos seus inimigos por 3 meses, para eles maltratarem você? Ou 3, que por 3 dias a espada do Senhor te cause destruição, bem como em todos os territórios de Israel? O que você prefere? Eu estou falando de quem, crianças? Ah, que bom que vocês acertaram. Qual dessas 3 alternativas Davi escolheu como disciplina? Daqui a pouco eu falo qual delas ele escolheu e qual a relação disso com o texto que nós lemos. Irmãos, a epístola aos Hebreus, onde está o nosso texto, foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença e por isso é chamada de Epístola aos Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. Diante disso, o escritor inspirado escreve em forma de discurso ou em forma de pregação, a fim de provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Jesus é o eterno sumo sacerdote, aquele que representa o povo diante de Deus, aquele que se apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados daqueles que nele creem. Jesus, obediente ao teu Pai Celestial. O texto que foi lido fala sobre o sofrimento educacional. O sofrimento educacional, que é uma disciplina aplicada pelo próprio Deus aos seus filhos, com propósitos bem definidos, meus irmãos. A maneira como o Pai Celestial educa seus filhos deve servir de modelo para os pais terrenos. Agora, eu quero que você pense na seguinte questão. Por que existem experiências dolorosas na vida cristã? Já parou para pensar nisso? Por que aqueles que servem a Deus sofrem? Porque existem experiências dolorosas na vida cristã. Este é o tema desta penúltima mensagem na imersão bíblica. Qual é o nome da imersão bíblica? Qual o título? Vamos dizer todos? A escola da dor e o mestre da cruz. Como o sofrimento nos aperfeiçoa em Jesus. Agora vocês vão falar sozinhos. Todo mundo. Tem uma leitura sombreada aí, é? Igual a que eu faço aqui. Muito bem, André. Irmãos, a primeira razão, de acordo com esse texto, a primeira razão sobre por que as experiências dolorosas acontecem com os cristãos é que essas experiências revelam o amor paternal. O texto começa dizendo assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, ainda não sofreram ao ponto de dar a própria vida como fez Jesus. Daí o escritor passa a falar do propósito da disciplina a partir do verso 5. Você pode acompanhar. Irmãos, é como se
o escritor estivesse dizendo assim: vocês se queixam muito do sofrimento, vocês se queixam daquilo que Deus permite em suas vidas, vocês se queixam muito e esquecem então de aproveitar essas provações para crescer. Em outras palavras, é como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo: sabe qual é o problema de vocês? O problema é que vocês esqueceram dos conselhos de Provérbios de Salomão. Esse é o problema. Então, nos versos 5 e 6, esse autor bíblico está citando Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Também está fazendo referência ao livro de Jó, capítulo 5, verso 17. Assim ele diz: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Meus queridos irmãos, com a intervenção de Jesus, Deus revela o seu amor paternal através da disciplina em 3 etapas, de acordo com este texto, neste primeiro momento. Primeiro, exortar. Exortar aqui, neste versículo, não é repreender, mas é aconselhar. A palavra grega para exortação aqui é aquela mesma palavra para advogado. O chamado para estar perto e defender a causa de alguém. É um chamado para estar junto de alguém. É um conselho. Uma exortação que eu discorri convosco, conforme o texto está dizendo. Interessante também é que no grego, na língua grega, a palavra discorrer aqui é dialogomai. Olha que interessante. De onde vem a palavra? Diálogo. Conversa. Logo, meus irmãos, a disciplina não pode ocorrer sem que haja conversa prévia com o faltoso. Além da exortação, que é um conselho, Deus nos disciplina também com correção. Como diz aqui: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. E a palavra correção aqui, ela repete por algumas vezes aí no texto. No verso 5. Correção aqui é usada para descrever o treino ou a educação infantil, o que às vezes envolve ordem e às vezes também punição. E o texto ainda prossegue no verso 6 dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama, mais uma vez a palavra corrige aparece aqui, e açoita ao filho a quem recebe. O amor não está em rivalidade com a justiça de Deus. É perfeitamente conciliável o Deus justo do Deus amoroso, o Deus que corrige, que disciplina, do Deus que dialoga, que abraça o filho no momento da correção. O amor é indispensável na criação cristã. Quando os filhos reconhecem que os pais estão corrigindo eles com amor, e aqui enfatizo o fato que é possível corrigir fisicamente, amando, sem raiva, tá? Difícil é, mas é possível, quando necessário. Quando o filho então reconhece que os pais estão sob controle de Deus, corrigindo debaixo da autoridade de Deus, quando os filhos reconhecem isso, a tendência é eles se submeterem à correção.
É por isso que o texto diz que nós não devemos menosprezar a correção, nem desmaiar, ou seja, desanimar, quando pelo Senhor for reprovado. E reprovação aqui é uma sentença aplicada ao faltoso. Primeiro dialoga, segundo corrige, e depois reprova, ou seja, separa aquilo que está certo daquilo que está errado. E às vezes vem acompanhada, então, essa reprovação vem acompanhada de uma sentença ou uma dificuldade imposta por Deus. Uma provação, meus queridos, provação, de acordo com a Bíblia, não é um ato punitivo na vida dos filhos de Deus. A provação, inclusive, ela revela o amor paternal de Deus para com seus filhos. E voltando à história que eu contei no início, eu falei no início sobre qual homem da Bíblia? Qual rei? Davi. Voltando ao início, eu pergunto, Deus amava Davi, crianças? Deus amava? Deus amava Davi, meus irmãos? Exatamente por isso que Deus o corrigiu. Davi, então, poderia escolher uma de três alternativas. Ser privado das regalias por 3 anos, faltando até comida na sua terra. Poderia escolher ser deixado à vontade dos seus inimigos por 3 meses, para eles maltratarem Davi. E poderia também escrever ou escolher que durante 3 dias a espada do Senhor causasse destruição, bem como em todos os territórios de Israel. Será qual castigo, ou melhor, será qual disciplina Davi escolheu? 1, 2 ou 3? Sabe qual correção Davi escolheu? Ele escolheu a terceira correção. Disse ele: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Isso está em 1 Crônicas 21, verso 3. Então Davi preferiu ser corrigido pelo Pai Celestial a cair nas mãos dos seus inimigos mundanos. Por que Davi fez isso? Porque ele sabia que as misericórdias do Senhor eram incontáveis e, portanto, a causa dele não ser consumido, como diz lá em Lamentações, capítulo 3. Como amoroso pai que deve corrigir seu filho, o nosso Pai Celestial, meus queridos, o nosso Pai Celestial não passa a mão pela nossa cabeça quando descumprimos as suas ordens. Davi se submeteu à disciplina do Senhor, reconhecendo que era merecedor da correção. Conforme o seu próprio filho, mais tarde, também confirmou. Salomão, como nós já vimos aqui, de acordo com o capítulo 3, versos 11 e 12. Deus corrige ao filho a quem ele quer bem. Como disse certo comentarista chamado Merrill Tenney, qualquer um que experimenta a convicção do pecado pode contar com a empatia divina. Meus queridos irmãos, na atualidade, a criação de filhos, no que diz respeito à disciplina, está em desequilíbrio. Tanto por pais que aproveitam a correção física como uma forma de descarregar sua raiva ou desapontamento, quanto por pais que acham que é impossível aplicar a disciplina como demonstração de amor. Mas a verdade é que a Bíblia apresenta Deus como um pai que, às vezes, precisa usar experiências dolorosas na vida de seus filhos
justamente como laços de seu amor. Então, eu creio que a correção física, no tempo certo, com moderação e de forma bíblica, serve de prevenção e treinamento no caminho da justiça de bons cidadãos. E é assim porque a Bíblia está dizendo. Está dizendo aqui em Hebreus capítulo 12, o que se relaciona também com Provérbios 3 e Jó capítulo 5. Apenas para citar alguns textos. Então, meus queridos, está em perfeita harmonia o amor da justiça de Deus ao corrigir faltosos. Conforme o autor e professor C.S. Lewis, muito famoso por seus livros de fantasia, como as Crônicas de Nárnia, e seus escritos sobre o cristianismo, conforme C.S. Lewis, ele faz uma importante declaração a respeito da dor. Ele diz assim: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita conosco em nossa dor. Esse é um megafone para acordar um mundo surdo. Ou seja, meus irmãos, depois de aconselhar, tendo esgotado as chances de exortação, o faltoso precisa entender que a desobediência causa dor. A desobediência causa dor. Prosseguindo aqui, o texto diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Isso no verso 7. E na versão linguagem de hoje diz assim: pois os sofrimentos de vocês mostram que Deus os está tratando como seus filhos. E prossegue dizendo: será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Agora, pensem comigo, meus irmãos, no verso 8, que diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm participado, ou se têm se tornado participantes, logo sois bastardos, ou filhos ilegítimos, e não filhos verdadeiros. Citando novamente C.S. Lewis, ele constata o seguinte a esse respeito: o problema da dor é que, quando nos queixamos dos nossos sofrimentos, que podem ser uma forma de disciplina divina, estamos pedindo que Deus nos ame menos e não mais. Ou seja, que Deus não nos leve tão a sério como seus filhos. Falando de outra maneira, meus irmãos, C.S. Lewis está dizendo aqui, nesse assunto, é que quando nós não aceitamos a disciplina, estamos rejeitando também o amor paternal. Por exemplo, se um filho quebrar intencionalmente a janela de sua própria casa com uma pedra, o tratamento corretivo dos pais para com ele é um. Agora, o tratamento é diferente se a janela foi quebrada pelo seu colega. Eu pergunto, por que o tratamento muda com a quebradura da mesma janela? Sabe por quê? Porque os pais, eles não legislam, ou seja, eles não governam sobre filhos dos outros. Somente quem é realmente filho é que recebe a correção do pai que o ama. Portanto, a disciplina de Deus é uma garantia que a nossa filiação com Ele é autêntica. Bem, estamos falando sobre o porquê existem experiências dolorosas na vida cristã. A primeira razão é para evidenciar o amor
paternal. Primeira razão, para evidenciar o amor paternal. A segunda razão é porque as experiências dolorosas servem para evidenciar a nossa participação na santidade de Deus. Evidenciar a nossa participação na santidade de Deus. Interessante que ao falar sobre disciplina na vida cristã, o escritor aos Hebreus, do verso 5 ao verso 8, ele usa a figura de um pai terreno, cujo treinamento de seus filhos deve refletir a maneira como o nosso Pai Celestial nos aperfeiçoa. Até aqui, no verso 8, o escritor aos Hebreus, então, ele falou sobre as semelhanças entre o quê? Semelhança da criação de Deus para conosco e da criação que deve ser a da criação nossa para com nossos filhos. Mas a partir do verso 9, ele passa a comparar as diferenças da criação. Acompanhem comigo no verso 9, em Hebreus capítulo 12, verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, ou seja, os pais terrenos, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Em outras palavras, é como se o autor dissesse: se obedecemos aos nossos pais segundo a carne, isto é, aos pais terrenos, não devemos submeter ainda mais ao nosso Pai espiritual? Se o quinto mandamento, o mandamento de honrar o pai e a mãe, nos traz benefícios de muitas felicidades e muitos anos de vida, imagine a vida eterna que teremos se nos submetermos às disciplinas do Pai Celestial. Aí o autor prossegue aqui no verso 10, dizendo sobre os pais terrenos. Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Eles nos corrigiam por pouco tempo, ou seja, os pais terrenos nos corrigem temporariamente, meus irmãos. E o ideal é que, à medida que os filhos crescem, a necessidade da correção desaparece também, ficando os pais apenas supervisionando mais de longe. O verso 10 ainda diz que os pais terrenos nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. Eu creio que essas palavras do verso 10 aqui se referem à tentativa dos pais de acertarem na criação de filhos. Nós, como pais, com muitas limitações e muitas coisas fogem do nosso controle, nós precisamos também reconhecer que nem sempre aplicamos a disciplina de forma correta e com a motivação certa. Às vezes, pecamos por corrigir com raiva. E mais uma vez eu digo, é possível corrigir fisicamente sem raiva. Esta é a disciplina bíblica, tá? Como Deus corrige os seus filhos. Mas às vezes, nós pecamos quando corrigimos com raiva ou também para satisfazer a expectativa dos parentes, dos amigos, sem considerar o estado do coração dos nossos filhos e sem considerar também o momento que a correção física é necessária ou não. O fato é que queremos o melhor ao disciplinar nossos filhos, mas nem sempre acertamos nessa prática. Diferente de nós, fazendo esse contraste aqui, diferente de nós que às vezes erramos, Deus nunca erra ao nos corrigir.
Deus sempre nos corrige para aproveitamento. Aproveitamento aqui, meus irmãos, dá a ideia de uma correção junto da pessoa corrigida. É uma disciplina em que o próprio pai também sofre. Ele se coloca ao lado do seu filho para restaurar o faltoso no processo da correção. Esse é o ideal de Deus. A correção é para aproveitamento, é para restauração do faltoso, e não para endurecimento, e não para afastá-lo mais do Pai. E Deus faz isso a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, o objetivo de Deus a nos disciplinar é nos purificar, tornando-nos semelhantes a Ele. Assim, irmãos, como eu disse na terceira pregação desta imersão bíblica, quando eu falei sobre o beril da aflição. Assim como mencionei também domingo passado sobre a metamorfose de Deus ao nos transformar à imagem de Cristo. As disciplinas, elas servem para melhoramento da nossa filiação com Deus. Mas aí o texto diz, no verso 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Nenhuma disciplina é apreciada na hora que acontece. Não é bom para quem é disciplinado, nem mesmo para quem está aplicando, para a autoridade que está aplicando a disciplina. Às vezes a pessoa reage com ressentimento ou acusações, mas o resultado final vale a pena, irmãos. É exatamente isso que o texto está dizendo. A disciplina proveitosa produz tristeza no momento, o que é diferente de ressentimento. E a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza da pessoa que está sendo corrigida ou da criança é importante para o processo de arrependimento. Quando os conselhos e a exortação não são levados a sério, a correção física, então, vem como um terceiro estágio, a fim de que o faltoso tenha tristeza e essa tristeza o leve ao arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Note você que tanto a disciplina imposta por pais ou autoridades terrenas, ou pelo Pai Celestial, o objetivo deve ser sempre a restauração do faltoso. A disciplina é sempre corretiva e nunca punitiva. A disciplina bíblica não é um castigo. Não é um castigo, mas é um ato pedagógico na vida do faltoso. É um ato pedagógico que produz o fruto da justiça, que, conforme João Calvino, este fruto é o temor do Senhor, bem como uma vida piedosa e santa, da qual a cruz é a professora. Permita-me falar sobre mais um comentarista aqui, Philip Lauber. Ele diz assim, o caminho educativo de Deus com seus filhos é um modelo para a educação dos filhos na família humana, assim como também para a educação dos fiéis na igreja. Irmãos, uma das marcas
de uma igreja verdadeira, de uma igreja pura, é o fiel exercício da disciplina dos membros faltosos. Isso faz parte da pedagogia bíblica. E por disciplina não quero dizer a exclusão da pessoa. Por disciplina eu quero dizer os conselhos, as exortações, as chamadas, a prestação de conta, a conversa, o oferecimento de ajuda em alguma área faltosa. Então o que está claro aqui é que a disciplina ela não é punitiva, ela não é um castigo, ela não é para afastar o faltoso, é para ganhá-lo, é para levá-lo à tristeza que conduz ao arrependimento. Os verdadeiros filhos de Deus se submetem a esse processo de disciplina. Por fim, meus irmãos, estou finalizando já, quanto à diferença entre a disciplina de pais terrenos e o nosso Pai Celestial, o que precisa ser entendido se resume nas palavras de um outro autor, João Calvino, que diz em seu comentário aos Hebreus o seguinte: ele faz 3 destaques sobre essas diferenças. Primeiro, se demonstramos grande reverência para com os pais de quem nascemos pelas vias naturais, de tal sorte que nos submetemos à sua disciplina, muito maior honra devemos render a Deus, que é o nosso Pai espiritual e eterno. Segundo, a disciplina pela qual os pais conduzem seus filhos somente é proveitosa para esta presente vida, mas a de Deus visa santificar-nos para a vida eterna. Terceiro, os homens mortais disciplinam seus filhos como bem lhes parece. No entanto, Deus aplica a sua disciplina com base no mais sábio propósito e na mais sublime sabedoria, de sorte que não há nela nada que esteja fora de seu controle. Portanto, meus queridos irmãos, pais e filhos, o que precisa ficar evidente aqui é que a desobediência sempre causa dor. A desobediência sempre causa dor, mas o exercício da disciplina precisa ser bíblico e gracioso, como demonstração de amor paternal e visando também participação na santidade de Deus. Eu desejo ser um pai que reflete o cuidado paternal de Deus. Quantos pais aqui desejam? Eu digo pai e mãe. A criação de filhos deve refletir a maneira como o Pai Celestial trata os nossos erros. Nós dependemos de Deus nesta tarefa tão árdua, tão delicada, tão difícil. E quanto mais orientações tivermos da Bíblia, quanto mais relacionamentos com Deus tivermos, mais iremos acertar. Mas tenhamos isso em mente. A disciplina de Deus, ela é para que participemos da sua santidade. A disciplina de Deus adentra aos portais eternos. A disciplina de pais terrenos, não. Ela é temporária. E ela também não é garantia que os filhos vão ser convertidos a Deus. Os pais são responsáveis pelo processo da disciplina dos filhos e não pelos resultados. Os pais receberam de Deus a responsabilidade
a autoridade divina, mas os pais estão submissos à vontade do Pai Celestial. Que Deus nos ajude a lidar com esse assunto tão difícil. Mas esse é o tipo de sofrimento educacional, nesta penúltima mensagem, nesta imersão bíblica. Que Deus nos ajude na educação dos nossos filhos, tanto os biológicos, quanto também aqueles filhos, os biológicos, quanto os filhos do coração que Deus tem concedido, as pessoas que têm estado ao nosso lado, as pessoas que Deus colocou, os filhos adotivos, por assim dizer, para que nós cuidemos. Deus nos dê sabedoria. E aqueles pais também que pretendem ter filhos, que Deus os dê sabedoria, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos.